Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. A continuação e a última parte é do livro Fallen Angels. Esse livro é um pouquinho mais extenso que os outros, tem algumas histórias um pouquinho complexas, isso que eu estou resumindo e pulando algumas coisas. Tem uns personagens secundários que não levam a nada, então eu meio que estou cortando eles para fazer uma coisa um pouco mais sucinta e tu entender o geral e a ideia da história sem precisar passar por 600 páginas de filler dos malditos Dark Angels, porque ninguém gosta de Dark Angels, a não ser que tu queira ser roubado. Porque os Dark Angels, tipo, 12 unidades dele matam um exército de 600. É absurdo o nível de poder. Mas vamos lá. Fallen Angels, vamos entender um pouquinho mais do que aconteceu em Caliban e do que aconteceu com o Lion durante a Grande Cruzada e a heresia do Horus. No caso aqui, da heresia do Horus em si, porque o Horus já tinha cometido as atrocidades de Estivan III, já tinha mostrado que ele era um traidor, e as 4 legiões que apoiaram ele estavam ali traindo o Império e deveriam ser derrotadas, e o Lion estava fazendo o possível para ferrar com o Horus o máximo, porque o Lion tinha uma picuinha pessoal com o Horus, e nós vamos ver isso aqui também. Bem, antes de falar do Lion, que é mais interessante, vamos falar de alguns dos personagens secundários, uns mais interessantes que outros. Não onde nós deixamos o Zahariel, ele estava tentando conversar com o Luther, que tinha se enfiado na biblioteca do Lion. Você lembra que no livro anterior dos Dark Angels, depois de derrotar uma ordem de cavaleiros chamada Cavaleiro de Lopos, o Lion pegou os livros deles e se escondeu numa biblioteca, passando semanas recluso lendo esses livros. Esses livros tinham informações que diziam que o planeta de Caliban tem um Tente. Tente seria uma sujeira, uma corrupção, uma coisa que está manchando o planeta. Acho que corrupção seria a forma mais correta de falar. E esse Tente ali no planeta é uma coisa que não vai mudar nunca, isso é do planeta, e as criaturas e as bestas são uma forma de expressão dessa corrupção, e o que eles poderiam fazer era controlar isso aí. Então os Cavaleiros de Lopos tentaram controlar as criaturas, o Lion deu um basta, matou todo mundo e pegou e leu esses livros para tentar entender o que eles estavam fazendo e uma forma de acabar com essa corrupção e limpar o planeta, mas ele não achou nenhuma forma disso. Tudo bem, ele deixou então escondido isso aí na biblioteca pessoal dele. E quando o Zahariel chegou lá, a porta estava barrada. Junto com a porta estava o Lord Cypher. O Lord Cypher é um cargo especial dos Dark Angels, que seria meio que o guardião das tradições, da honra e tudo mais, como se eles ainda fossem meio que uma ordem de cavaleiros. Então o Lion criou isso aí para deixar tipo, esse cara aqui é honrado e ele vai contar as tradições das nossas histórias. E todas as legiões têm alguma forma assim de alguém que conta a história da legião e mantém a honra dos soldados que já foram. E no caso aqui, o Cypher seria essa pessoa. E o Cypher é interessante porque ele foi um dos membros mais novos a receber uma promoção. Ele recém chegou e virou um Astarte, e depois ele já recebeu a promoção de uma forma bem rápida. Mas tudo bem, suspeitas à parte, porque nós vamos falar um pouco da história dele também. Mas o Zahariel chegou aqui e a porta blindada, ela era feita para caso alguém tentasse detonar a porta, destruísse tudo que tinha lá dentro. Então se tu tentasse explodir para ganhar acesso àquele cofre dessa biblioteca secreta do Lion, tu iria destruir os livros no processo, porque a explosão iria queimar os livros. Então eles conseguiriam abrir a porta apenas se o Luther permitisse. Eles pediram permissão e o Luther abriu a porta. O Luther estava dias sem beber água e sem comer, e ele estava meio que numa paranoia. Ele tinha feito umas tatuagens esquisitas na pele, mas ainda era o Luther e ele ainda entendia e falava as coisas praticamente normal.
Quando alguém se tranca, fica sem comer e beber por dias e sai todo riscado, suspeite e leve no psiquiatra. Eu novamente vou dizer, não é normal alguém se trancar com livros e sair tudo riscado de tatuagem que ele mesmo fez. Mas aqui, o Luther, né, caiu nisso aí, e ele se perdeu um pouco na leitura, e ele entrou para uma coisinha que você e eu já sabemos, mas eu vou deixar aqui na suspeita para quem é novo no canal e novo no 40 mil. E aí, o Zaharion nesse período, ele descobre a história do Cypher, não pela boca do Cypher, mas sim por um mestre da guilda, no caso da antiga ordem de cavaleiros que ele pertencia, que saiu da ordem e todos presumiam que ele estava morto, o Hemiel. Mas o Hemiel conta pra ele que ele foi atrás dos últimos cavaleiros de Lopos. Por quê? Quando Lion pegou esses livros, o Hemiel estava ferido depois da batalha contra os Cavaleiros de Lopos, e ele ficou numa missão secundária, porque eles não podem ficar parados, eles têm que fazer alguma coisa. Então, enquanto ele estava se recuperando dos seus ferimentos, antes ainda do Império chegar e deles virar Astartes e tudo mais, o Hemiel, ele teve a missão de levar a carga, os livros ali da biblioteca do Lupus, para a biblioteca da ordem, aonde o Lion iria guardar e ler eles. Então, enquanto ele estava levando os livros, ele era curioso, ele deu uma olhadinha. Alguns eram básicos da história de Caliban, de algumas lendas locais, de algumas coisinhas simples, tipo algumas tecnologias, tipo umas medicina herbal que eles tinham a ler. Beleza, tudo meio que benigno, assim, nada demais. Só que aí ele começou a chegar num assunto mais insano, que era essa questão da corrupção e das criaturas, e ele entendeu que as criaturas e a maldade aqui em Caliban, essa forma, espécie de corrupção, era indestrutível e tu não conseguiria vencer ela de uma maneira direta, e isso deixou ele extremamente preocupado, e ele tentou conversar com os outros cavaleiros da ordem e com Lion, mas ninguém deu bola. E aliás, o Lion começou a ler esses livros e ele pensou, cara, se o Lion leu e ele não acha que isso é nada, eu não vou me meter. E aí vai vir uma discussão um pouco mais à frente do que o Lion estava pensando ou agindo o quê, mas ele optou por pedir pro pessoal não fazer nada e não agir na informação que eles tiveram aqui. Apenas o ápice dos cavaleiros sequer tinha mínimo de informação sobre o que os cavaleiros de Lupus tinham feito. E a maioria deles simplesmente achava que eles estavam tentando usar as bestas para fins próprios. Ninguém sabia que existia uma corrupção inata do planeta e que essas criaturas não eram naturais, mas o Lion e alguns pouquíssimos cavaleiros sabiam disso aí, mas era quase que ninguém. Era tipo o Lion, o Luther e o Hemiel aqui, seria quase 90% das pessoas que sabiam desse assunto. Então, eles tinham isso aí e eles pediram pro pessoal deixar quieto e não agir na informação e deixar a informação de sigilo. E no caso, o Hemiel não conseguiu entender isso e ele foi atrás então de algum cavaleiro de Lopos que havia sobrevivido. Ele sabia, né, porque ele fez ali a lista do pessoal quando ele estava pesquisando os livros deles, que alguns deles não estavam presentes nos corpos dos mortos, então tinha 5 deles que estavam faltando. Ele fez então buscas ao redor da antiga fortaleza, ele encontrou 3 mortos na floresta sozinhos, então tipo, eles ficaram na floresta sem comida e no frio eles acabaram morrendo, porque eles viviam meio que no polo aqui, então era um local desolado, e aí com a fortaleza deles destruída, eles acabaram morrendo ali. Beleza, 3 deles se foram. E os outros 2? Um deles, ele conseguiu isolar e identificar, e ele tentou capturar ele para interrogar. Porém, quando ele foi capturar ele, o cara se jogou da janela e acabou com a própria vida. Então, infelizmente, um deles também se matou e não teve como descobrir nada com ele. E o último era sorrateiro. Ele procurou ele em vários lugares e ele parecia ser o mais novo ali dos membros do Cavaleiro de Lopos. E ele tinha sumido. Ele não ficava em um lugar por muito tempo. Ele mudava de nome e de aparência pelo visto, porque as pessoas não lembravam como ele era, aonde ele passava, esse desgraçado, as pessoas esqueciam dele. É como se ele tivesse uma forma de poder de apagar a memória das pessoas.
existe esse poder psíquico latente no 40.000, então provavelmente esse cara é uma espécie de psíquico de alguma forma. Mas beleza, ele sumiu e um dia ele achou um comerciante que havia comprado alguns itens que ele identificou ali, que eram dos Cavaleiros de Lupus, e esse comerciante falou que ele comprou de um garoto, e esse garoto entrou para a Ordem. Então o Hamill juntou os pauzinhos e percebeu que o último Cavaleiro de Lupus meio que abandonou tudo que ele tinha que poderia conectar ele com os Cavaleiros de Lupus e acabou entrando para a Ordem do Lion para tentar fazer alguma coisa lá dentro. Ele não sabia o que era imediatamente, mas conforme ele foi pesquisando, ele descobriu que o Lord Cypher foi apontado pelo próprio Lionel Johnson. Então, o que vem aí a nossa pergunta? A psique do Lion e o que ele tá pensando e por que ele deu esse cargo mais poderoso para um cara que ele sabia que era um Cavaleiro de Lupus, porque não tem como enganar o Lion. Aliás, tem sim como enganar o Lion, mas ele acha que não. O que acontece? O Lion, ele é um Primarca. Um Primarca é um ser extremamente inteligente e com uma capacidade de pensar à frente. Quando ele leu esses livros, ele pensou, cara, tem uma força que eu não consigo derrotar, e isso deixou ele tipo meio que insano ali, pensando num jeito de derrotar aquilo ali, mas com o conhecimento que ele tem à mão, ele não tem como enfrentar aquele negócio, nem parar essa corrupção de Caliban. Então o que ele pode fazer? Nada. Então se ele não pode fazer nada, ele não vai fazer nada. Se alguém souber dessa corrupção, eles vão ou A, ficar louco, ou B, fazer cagada, ou C, tentar usar ela que nem os Cavaleiros de Lupus, o que não ia dar certo. Então o Lion disse, não, esse conhecimento tem que ficar em segredo. E aí então ele botou esse cara que sabia um pouco disso, que era o Cavaleiro de Lupus, que provavelmente ele falou com ele e ele pediu para ele explicar o máximo que ele sabia dessas coisas. Então ele colaborou com o Lion, colaborando com o Lion e fazendo tudo que o Lion pedia. O Lion não tinha por que matar ela e ele deixou ele ler para caso necessário alguma informação a mais que ele soubesse, ou talvez para ajudar ele a lidar com isso. Então o Lion trouxe o seu inimigo para perto e deixou ele bem perto, mas caso necessário o Lion poderia eliminar ele a qualquer momento, mas ele botou ali com o intuito de, se um dia ele precisar de algum conhecimento, alguma coisa dele, para ajudar a enfrentar essa desgraça, porque o Lion sabe que ele na porrada não vai conseguir destruir essa corrupção. Ele tentou, ele matou todas as bestas, não deu certo, a corrupção ainda está no planeta. Mas como ele não pode fazer nada, né, contra isso, então ele simplesmente enterrou o problema e ele omitiu. Até tem uma conversa dele falando com o Nemel que omissão não é mentira. Tu não falar uma coisa não é a mesma coisa que mentir. Aí é mais filosófico teu, Lion. Pra mim é assim. Se tem uma coisa que a pessoa precisa saber e que tu não tá falando, tu é um babaca. Então, né, Lion, você é um babaca. Mas no caso, depois ele pergunta porque ninguém é amigo dela, mas ele omitiu várias informações e evitou de falar isso aí pros outros cavaleiros. E o Hamill não sabia o que estava acontecendo. Ele sentiu meio que traído pelo Lion e que o Lion deixou eles de lado. E aí o Hamill acabou saindo da Ordem. E aí ele foi numa missão pessoal buscando um jeito de limpar a corrupção do planeta, mas aí veio o Império e tudo mudou. O Lion é um cara muito inteligente, ele logo descobriu que pelo Império, quando um planeta tem sinais dessa mesma corrupção que tinha em Caliban, o Império mata todo mundo, queima o planeta e apaga qualquer recordação. E o Lion, cara, não por Caliban em si, porque não é o planeta que ele é apegado, mas sim a ordem, a tradição da ordem dele ali, que ele se apegou um pouco. Então ele não iria querer que tudo que ele criou ali, defendeu, fosse destruído, não pelo planeta, mas sim pela ordem, pelas tradições que eles criaram. Então o Lion tinha esse apego e ele acabou omitindo essa informação da corrupção e tentando achar um jeito durante as suas missões na Grande Cruzada de lidar com o problema, mas o jeito que o Império lidava com isso era matando todo mundo. O Lion não queria, então o Lion, na psique dele, tá tentando achar um jeito de se livrar da corrupção.
do caos, nós sabemos que é caos, eu e você aqui, mas ele nunca descobriu um jeito efetivo de eliminar esse problema de uma vez por todas. Enquanto isso, ele vai manter isso em segredo. Apenas ele e o Luther sabem um pouquinho disso aí. O Luther ainda não sabe tanto quanto o Lion. E, no caso, o Lord Cypher, que era um cavaleiro de Lupus e sabe desse negócio. E agora o Hamel e os traidores. Os traidores, os rebeldes, eles acabaram se revoltando contra o Império porque eles acreditam que o Império é uma força agressiva, violenta e que não se importa com Caliban e que vai matar a população e destruir Caliban, porque destruindo as florestas, destruindo as criaturas, eles estão fazendo aquela energia, aquela corrupção sair mais. Os rebeldes estão corretos? Em parte, eles só estão errados em tentar se separar do Império, e se o Lion tivesse conversado com o Big E, eles tentariam isolar esse negócio de outro jeito, mas né, o Lion teve medo, e aí ele omitiu e não falou verdades, e o Luther já pensava de outro jeito, porque o Lion nunca falou isso aí direito pra ninguém, o Lion tentava fazer tudo sozinho, o Luther tinha outro pensamento. Para ele, depois que ele descobriu que o planeta era corrompido, que o Lion sabia, que o Lion abandonou essa energia, não tentou usar isso aí, não tentou dominar esse negócio, o Lion, quer dizer, pro Luther, ele achava que o Lion havia virado as costas para Caliban e para ele. Na cabeça do Luther, o Lion sabia que o Império iria destruir esse planeta e que essa corrupção era inevitável. Então, pro Luther, o Lion mandou aqueles que ele queria se descartar. Ele e aqueles chegados a ele, a maioria do pessoal de Caliban, para morrer aqui quando eventualmente o Império soubesse dessa corrupção. E aí o Lion vai ter outros planetas na sua manga, não vou dizer na sua manga, mas ele vai dominar outros lugares, e aí vai destruir Caliban e esquecer que isso aí sequer existiu e matar eles no processo. Então ele começou a achar que o Lion, o Império e tudo mais era uma coisa vil, traíra, que o abandonou e que querem destruí-lo, e ele começou a ficar numa paranoia nisso aí e achar que o Lion escondeu essa informação porque eles vão acabar morrendo de qualquer jeito e eles não precisam saber. Então ele ficou puto com o Lion e ele falou: se o Lion nos abandonou, eu vou dominar esse poder eu mesmo. E ele começou a estudar esse poder porque ele achava que um dia o Lion vai voltar com o Império e destruir Caliban, e esse poder seria uma ferramenta para parar isso aí. Essa inevitável destruição de Caliban só pode ser parada se o Luther conseguir essa energia. A energia, meu amigo, do caos. Ah, mas é burro. Puta que o pariu, como ele é burro. O caos pros elfos é chamado de o grande destruidor. O que vai destruir Caliban não vai ser o Lion em si, vai ser as ações daqueles que seguem o caos que vai forçar a mão Não, spoilers, não, spoiler não. Apenas idiota, burro. Tu não consegue usar o caos. O caos é tipo o Anel do Poder de outra franquia importante que eu não posso mais falar muito sobre por questões de direitos autorais. Eu já tô andando aqui sobre casca de ovo falando do Warhammer, então imagina se eu falo de outra franquia muito protegida. Mas no caso, por mais que tu tente usar uma energia do mal pro bem, ela vai ser sempre do mal e eventualmente ela vai te corromper e corromper as tuas ações. Cuidado com isso. Mas o Luther não sabe disso e ele tá tentando usar o caos para aumentar a força de Caliban e virar um planeta independentão. Ele começou a ficar com ódio de tudo que é da Terra, de todo mundo que é de fora do planeta, e ele quer isolar Caliban e fechar o planeta. Mas, nesse momento aqui, o Zahariel diz: não, cara, o Império é do bem. O Luther fala cala a boca, o Cypher fala cala a boca, e de repente entra o bibliotecário mestre, o chefe bibliotecário, que trouxe o Zahariel para os bibliotecários dos Dark Angels. E aí ele diz: Zahariel, vamos parar isso agora.
E aí o Cypher fala: você sabe, Zahariel, que você sofreu lavagem cerebral, não é mesmo? E o Zahariel diz: não, isso é mentira. E o Luther fala: então pergunte a quem fez ela pra você. E ele aponta pro chefe bibliotecário. E o Zahariel olha pro chefe bibliotecário. E o chefe bibliotecário diz: eu não tive escolha, eles iriam matá-lo, eu tive que fazer. E o Zahariel começa a ter uma introspecção e ele percebe, cara, que as memórias e o pensamento dela foram controlados e mexidos. Por isso que ele é um puxa-saco imenso do Império. Por quê? Quando ele fez parte ali, quando ele era pequeno, antes de virar um Astarte, ele já era da Ordem, mas ele não era um Astarte ainda. Ele participou de uma pequena tentativa de assassinato ao Imperador. No caso, não ele. Tinha alguém que queria matar o Imperador e eles conversaram com ele e ele sabia que isso ia acontecer, mas ele achou que os caras tinham desistido e um tentou matar o Imperador e o Zahariel falou e parou o negócio, mas mesmo assim, ele ficou marcado como alguém que participou de uma tentativa de assassinato ao Big E. Normalmente, quando alguém é marcado por uma tentativa de assassinato ao Big E, ele não sobrevive para contar a história, mas o Zahariel foi protegido pelo bibliotecário mestre, que fez uma lavagem cerebral brutal na cabeça dele e botou meio que forçado para ele ter obediente ao Império. E aí o Zahariel diz: não pode ser, eu não sei mais o que eu faço, o que eu penso, o que tá tal. E aí o mestre bibliotecário tenta derrubar o Luther e o Luther usa uma runa que ele escreveu na pele para neutralizar o ataque do mestre bibliotecário. Isso é caos, E eles conseguem reverter aquele bloqueio mental do Zahariel. E aí os três juntos conseguem derrotar o bibliotecário dos Dark Angels. Na real, o Cypher dá um tiro nele com uma pistola de plasma, mas o cara não morre, ele só fica incapacitado. Porque, né, ele é um Astarte, então ele é resistente pra caramba. Mas agora, eles declararam ali que não, os terráqueos nos traíram, os terráqueos são do mal, e nós vamos resolver os problemas de Caliban sozinhos. Então eles prendem boa parte da administração imperial e eles começam a perseguir e prender o resto dos terráqueos, mas isso vai ser um processo meio longo, e eu não sei se tu lembra no vídeo passado, mas tem um maldito ritual caótico acontecendo por uns cultistas terrestres, meio que leais ao Horus provavelmente, que querem ferrar Caliban, que tá acontecendo enquanto o Zahariel veio aqui fazer uma reuniãozinha lá nos abrigos do norte do planeta, onde tem em torno de 4 milhões de pessoas abrigadas em um local confinado, passando fome, necessidade e muito sofrimento e medo. Existe um ritual caótico, né? E o Zahariel tá aqui com as amiguinhas no chá. Vai embora, Zahariel, resolve o pepino. E aí ele fala: ô Luther, pois é, tem isso também. Tem aquele pessoal louco que a gente tá procurando, que matou todo mundo, tá ali junto com 4 milhões de pessoas e provavelmente já estão fazendo o ritual caótico há um tempinho. E o Luther fala: seu imbecil, por que tu não resolveu antes? Aí eles, sem perder tempo, juntam todos os Astarte que eles conseguem e vão pra lá para eliminar o problema. Chegando lá, o Luther e o Zahariel, comandando ali uns regimentos de assalto, entram na fortificação no norte do planeta, onde eles descobrem que a guarda local já perdeu o acesso aos 3 níveis subterrâneos finais, porque eles não conseguem ir lá, e eles estão tendo que recuar cada vez mais, porque parece que os civis ficaram loucos. E aí o Zahariel fala: como assim? Ele diz que eles estão vindo na nossa direção e não importa se tu atira na perna ou no braço, o único jeito de matá-los é atirando na cabeça. O Zahariel sabe que é isso aí. Isso aí é aquelas minhocas que controla a cabeça que o Zahariel viu da última vez, e isso é o mesmo ritual caótico que aconteceu no complexo anterior, do complexo geotermal anterior, que o Zahariel tava e agora tava aqui, acontecendo nos campos de refugiados, numa base isolada. Então o Zahariel deu ordem para eles tentar retirar o máximo de gente possível coordenadamente. Claro que vai dar merda isso aí, não dá pra tirar gente coordenadamente. E o Zahariel e o Luther, junto com os Dark Angels aqui, vão invadir as partes subterrâneas e tentar impedir o ritual. E felizmente, por
por um Dark Angel, aqueles pessoal meio que zumbificado, com uma minhoca na cabeça, literalmente, eram facinhos de matar. Então eles entraram e começaram a matar todo mundo, né, porque ele já estava morto mesmo, só tava ali como um zumbi andando, e eles começaram a dizimar qualquer coisa que tava lá embaixo, até chegar nos magos caóticos do ritual. E os magos caóticos do ritual, para se proteger, invocaram aquela, sabe, a rainha daquelas larvas gigantes que a gente viu no episódio anterior? Não tinha apenas uma, que tinham seis malditas rainhas minhocona gigante que iriam enfrentar os soldados aqui dos Dark Angels. Nossa, se uma só foi bem difícil de matar, com certeza 6 vai ser muito mais difícil. Não foi nenhuma inconveniência, porque agora eles têm plot armor e o Luther tem uma espada fodona que é meio que mágica, e eles conseguiram matar os bichos de uma forma relativamente fácil. Além de matar as rainhas, eles também mataram os magos caóticos. Então o ritual foi parado? Não, o ritual não foi parado, porque o ritual estava já em andamento, muito sangue foi derramado, muita violência e morte aconteceu, e uma abertura para o caos apareceu aqui no planeta. E aí, uma criatura demoníaca estava se manifestando, e o Zahariel conseguiu olhar para o outro lado temporariamente, e a alma dele quase foi sugada para fora do corpo, mas ele viu um monstrão ali, e ele falou pro Luther o que estava acontecendo, e o Luther diz: Zahariel, você tem que ser firme agora. Zahariel, eu preciso de você. E o Zahariel diz: como assim, Luther? E o Luther fala pro Zahariel: seguinte, meu amigo, eu não consigo falar com o bicho, mas eu sei como prendê-lo. E o Zahariel diz: você quer controlar essa coisa? E ele diz: eu não só quero, eu posso. Eu só preciso saber do nome. Você tem que entrar lá e conversar com o bicho e pegar o nome dele, e aí ele será nosso e nós teremos essa força para proteger Caliban. Você precisa fazer isso, Zahariel. E o Zahariel ali, né, tipo, na dúvida, com certeza, né, vai dar merda, mas ele decidiu então obedecer a ordem e entrar pro outro lado, que não é um psíquico. Então ele entrou pro outro lado, segurando a alma dele no corpo mais forte possível, para ela não ser sugada por orifício que tu não quer nem imaginar, para levar pro caos. Vendo ali a tempestade caótica que estava se formando ao redor dele, uma criatura se manifestou. Uma criatura gigantesca, uma serpente devoradora, que conversou com o Zahariel, e a serpente contou algumas verdades, ou mentiras, não sei, não dá pra acreditar numa serpente do outro lado, mas a criatura falou que ela veio pra cá há muito tempo, não porque ela quis, porque ela foi obrigada, e ela tá presa nesse maldito planeta, mas ela vai sair. A criatura também falou que ela tá tentando sair dessa prisão há milênia, e ela tentou corromper os habitantes locais, mas ela não consegue. Quando ela cria um bruxo ou um mago ou uma coisa assim, os habitantes matam, então ela não consegue sair daqui. E até esses cultistas caóticos, e agora o Zahariel falando com ele, não tinha ninguém que ele conseguia usar, porque a criatura precisa de alguma coisa do nosso meio material para fazer um ritual e quebrar essa proteção que mantém ela presa aqui. E quando ela tentava se manifestar, a energia dela era canalizada pela floresta e pelas bestas, então ela não conseguia sair de jeito nenhum. E o Zahariel falou: legal, brother, mas qual é teu nome? E a criatura falou: me chamo Oroboro. E o que é isso? Isso na mitologia é uma cobra que devora o próprio rabo, é um símbolo do começo e do fim, meio que do infinito, é uma coisa mitológica que tem em várias culturas, e essa criatura se chamou disso aí. E o Zahariel falou então, e fez uma oferta à criatura: sirva-nos, sirva Luther, e você será livre. A criatura falou: não, obrigado, eu não sirvo ninguém, eu aprendi com Cetra a não servir, e eu não vou sair.
E aí o Zahariel falou, mas você não tem escolha. A criatura falou, tenho, você não vai aguentar muito tempo, foi bom te conhecer, agora morra. E o Zahariel percebeu que a energia dele estava acabando e ele não conseguiu mais segurar e ele morreu. Então tchau, Zahariel, foi bom te conhecer. O personagem principal do livro que a gente conheceu tanto até agora morreu falando com uma criatura monstruosa em forma de serpente do outro lado. Mas não se preocupe, porque depois de 8 meses de coma, o Zahariel voltou. Ué, mas tu não falou que ele morreu? Sim, morreu para métodos convencionais, mas Luther tem métodos alternativos agora, porque ele usou os livros que ele pegou da Ordem do Lupus para fazer uma magia de reviver a pessoa morta. Com certeza isso é completamente natural e não é o caos, é um caminho para poderes que alguns consideram não naturais, né? Não é trazer o cara da morte, não é natural, Luther, mas ele simplesmente foi lá, buscou a alma dele e botou de volta no corpo, né? Porque magia do caos. E agora, o Luther ali, depois de 8 meses, por que 8 meses? 8 é um número de pontas, é um número de Korn, também, mas é um número das pontas da estrela do caos, e ela representa as infinitas possibilidades do caos. E aqui é que o caos adora simbolismo. E aí o Luther falou pro Zahariel quando ele acordou, e ele explicou para ele a situação. A boa parte da notícia é que todo mundo que era da Terra já está preso ou sob alta vigília, e agora Caliban é independente. Mas não se preocupe, Zahariel, o Império não pode fazer nada, porque o War Master, o Horus, também declarou rebeldia e ele está lutando contra o Império, então é o melhor momento pra gente se separar e o Império não pode fazer nada. Mas se um dia eles vierem, Zahariel, eu preciso saber qual é o nome daquele bicho que tá do outro lado para poder usar o seu poder. E o Zahariel fala, eu não lembro. E o Luther falou, você precisa lembrar, Zahariel. E Zahariel falou, desculpa, Luther, eu não lembro. E aí o Luther, tudo bem. E ele sai. Adivinha só, o Zahariel lembra sim, mas ele não falou e nem vai falar, porque ele começou a desconfiar só um tiquinho, que o Luther ficou completamente insano e se declarou ali o regente de Caliban. Com certeza nada vai dar errado nisso aí, e o Luther não ficou completamente insano com poder e com energia corrompível dessa maldição que existe no planeta deles. Vamos ver o que isso aí vai dar, mas no livro de hoje a história dos dois termina por aqui. O Zahariel voltando dos mortos, o Luther ficando insano e entrando de cabeça no caos, e o planeta de Caliban declarando independência do Império. Ah, independência, que palavra feia, o Império não permitirá, mas vamos esperar para ver a resposta. Enquanto isso, o nosso querido Lion da Johnson & Johnson tá ardendo o olho, mas o Lion, no caso, ele estava preso, em um planeta chamado Diamante. Os traidores vieram com reforços e ele precisaria se preparar. Ele já sabia que no ar ele não conseguiu mais vencer. Depois da traição do mecânico, ele neutralizou a maior parte das forjas e das forças dos mecânicos aqui no planeta, utilizando uma maldito bombardeio espacial que ele já tinha previamente calculado. Então, um inimigo a menos. Ainda tinha algumas forças esporádicas dos mecânicos, mas era pouca coisa, não era muito. E o Lion agora tinha os seus cavaleiros escolhidos a dedo. Apenas os melhores dos Dark Angels estavam aqui junto com ele, e o Nemiel. O Nemiel, no caso, é um fracasso total, mas o Nemiel estava aqui junto, e esses cavaleiros especiais dos Dark Angels iriam defender um ponto específico do planeta. O Lion sabia que o motivo dos traidores estavam vindo aqui era por recursos para poder preparar para um contra-ataque lealista, e também por causa dessas armas gigantescas que tem nesse planeta. Então, ele sabendo disso, ele obviamente
pensou: se os traidores estão aqui para capturar essas armas gigantes, nós vamos fazer a nossa defesa ao redor dessas armas gigantes, pelo simples fato de que eles não podem nos bombardear de órbita, nem usar artilharia pesada, porque se eles destruírem uma máquina gigante, a missão deles falhou, então a gente vai defender nesse local. E eles prepararam então um perímetro e estão defendendo ao redor da antiga fortaleza de titãs, que agora está abrigando essas máquinas gigantescas, esses grandes tanques armados com uma arma principal capaz de devastar cidades inteiras. E essa arma principal é basicamente do calibre de uma nave espacial, entendeu? É absurdo, absurdo, absurdo. E a arma em si é protegida por um monte de chassis de tanques super pesados e torretas de armas de todos os tipos. E aí o Lion pensou: eu podia usar isso aí. Só que quando ele foi ver, as máquinas foram altamente modificadas pelos Dark mecânicos. A maioria das comportas foram selada e soldada, tipo fechada, para ninguém mais poder entrar. Os comandos foram quebrados ou soldados também, e tu não conseguia mais mexer as alavancas, os botões, esse negócio. Por quê? Não dava para te dirigir normalmente, mas aqueles corpos pingando sangue era um ritual. Esse ritual era provavelmente para invocar uma criatura demoníaca e transformar essas coisas em armas demoníacas, que aí tu não precisaria ter alguém operando os botões, porque a arma ia ter vida própria. No caso, não deu para terminar, porque os Dark Angels mataram o pessoal antes deles terminar o ritual, e agora eles tomaram a forja, e ali eles não poderiam utilizar isso aí, mas aí alguém teve a brilhante ideia de: cara, nós temos um Dreadnought. O Dreadnought usa um link mental, não é mesmo? Sim. Essas máquinas têm uma conexão com o link mental? Tem. Daria para usar um piloto com link mental. E se a gente tirasse o cara morto do Dreadnought e botasse numa máquina dessa? E aí um dos Tech Marines ali dos Dark Angel falou: olha, eu posso dar um jeito. E aí o Nemiel falou: obrigado, Tech Marine MacGyver, faz isso. Então ele vai tentar botar um Dreadnought numa dessas armas gigantes. Só que isso vai ser difícil e levar tempo. Então os Dark Angels vão tentar ganhar tempo para permitir esse plano meio maluco de funcionar. E não é só má notícia. Por quê? Os dragões do governador do planeta sofreram muito, mas muito mesmo, com a traição dos mecânicos. Eles foram quase que eliminados. Porém, meio regimento delas sobreviveu, e esse meio regimento, junto com o governador, vieram para cá com os Dark Angels, e eles fortificaram uma das posições. Então eles tinham em torno de 10 mil soldados, junto com veículos blindados, e os soldados ali dos dragões, que sobreviveram a já 2 massacres, e agora eles vão tentar fazer o possível para ajudar os Dark Angels. Isso permite que os Dark Angels consigam fazer mais forças móveis, e o Nemiel ficou com uma missão importantíssima do Lion. Ele iria ter uma força de reação rápida. Caso o inimigo quebrasse um ponto da linha, a força do Nemiel era para matar e eliminar o inimigo. Então o Nemiel teria que enfrentar os caras caso alguma brecha aparecesse. E ele falou: fica de olho nesses dragões, porque eles estão bem ferrados, mas pelo menos eles estão ali e vão fazer o possível para ajudar. E logo, não demorou mais muito, eles tiveram tempo para fazer algumas preparações iniciais. Começou a ver a fumaça à distância dos veículos blindados dos traidores vindo na direção deles. Os traidores começaram os ataques com uma... como é que eu vou explicar? Uma spearhead, uma ponta de lança de tanques super pesados e tanques pesados acompanhados de infantaria mecanizada. Quando os tanques estavam avançando próximo ali da forja de titãs, começou de longe vários tiros de canhão de laser começaram a atingir os veículos super pesados,
que foram incapacitados e eventualmente destruídos, um atrás do outro. Os veículos superpesados começaram a tentar mirar e dar tiro de resposta. Enquanto isso, a infantaria desmontou e começou a tentar avançar na frente dos veículos superpesados para tentar ganhar informação e cercar o campo de batalha. Alguns tanques começaram a soltar uma bomba de fumaça, mas os Dark Angels, equipados com canhões de las, começaram a atirar, meio que prevendo onde esses veículos estariam se movimentando comparado com a sua velocidade anterior, e com uma precisão incrível. E mesmo dentro das cortinas de fumaça, explosões e chamas e labaredas imensas começaram a fluir. E depois desse primeiro ataque, 20 veículos pesados dos traidores ficaram ali parados no campo de batalha, em chamas, 20 veículos pesados e mais de 200 soldados de infantaria mortos no primeiro ataque. Em troca, com os tiros eles conseguiram matar 3 Dark Angels. Um tiro bem sortudo conseguiu acertar um canhão de laser que estava sendo operado por um regimento de Dark Angels e acabou matando o operador e ferindo os outros 2 próximos, que eventualmente foram mortos por um outro veículo que se aproximou da posição. Então, triste para elas, 3 morreram, mas calma, porque não é o único. Logo, mais ataques virão. Eu não achei imagens assim dos Dark Angels lutando nessa época do 30.000, então se contente com essa imagem aqui, deles quebrando a linha e puxando esse primeiro ataque para fora, né? A gente pode imaginar, porque como ele não tem arte de todas as coisas que aconteceram, ainda mais no 30.000, logo depois desse primeiro ataque, outros começaram a vir, mais 5 ataques seguidos, cada vez em maior número, com tanques pesados acompanhados de infantaria, e o resultado era sempre semelhante ao primeiro. Assim que os tanques se aproximavam, tiros de laser de canhões de laser começavam a interceptar os tanques. Os tanques tentavam abrir fogo contra esses canhões de laser, e quando eles viam, os Dark Angels já tinham envelopado a região e começado a matar todo mundo. Mais, cada um desses ataques falhos matava alguns Dark Angels e principalmente destruía as posições de laser. Então eles começaram a perder algumas posições pesadas, tanto de laser quanto de defesas automáticas, e conforme cada ataque acontecia, mais terreno eles ganhavam e os Dark Angels tinham que se reposicionar e mudar a localização. E os traidores também começaram a usar morteiros leves, porque eles não podiam usar artilharia super pesada, para tentar fazer os Dark Angels recuar. Então os Dark Angels, cedendo espaço para preservar a sua força de combate e causando o máximo de atrito possível, acabaram recuando e perdendo posições avançadas, até que teve um momento que dos ataques traidores conseguiu chegar próximo à forja principal, e nesse momento era a hora dos Filhos de Horus atacar. Até esses 5 primeiros ataques, apenas veículos pesados e soldados da guarda ali auxiliar do Horus estavam fazendo esse ataque, mas quando um deles conseguiu quebrar a linha de frente dos Dark Angels, era a hora dos Filhos de Horus aparecer, e 4 Rhinos avançaram rapidamente. Adivinha onde a linha estava mais fraca? Aonde estavam os dragões do governador. E aí os Filhos de Horus desceram lá e começaram a matar todo mundo. Em honra dos dragões, os Filhos de Horus usaram 4 Rhinos. Rhinos são veículos pesados dos Astarte que eles usam para transportar o ataque, e desses 4 Rhinos, os dragões conseguiram parar 3. 2 deles foram totalmente destruídos e um teve a sua correia destruída e não conseguia mais se mexer. Então eles fizeram o possível e eles reduziram a velocidade dos Filhos de Horus, que agora estava desmontado, matando todo mundo. Eles avançaram nas trincheiras dos dragões, meio que numa distância quase a queima-roupa, atirando com balas de bolter e cortando eles em pedaços. E infelizmente as baionetas e armas de laser dos dragões não foram efetivas contra uma armadura de ceramite e um soldado 4 vezes mais forte que Tu e muito mais pesado.
Bem lamentável, lamentável. E a força de reação do Nemel. Aí vem eles. Agora, os dragões, nós estamos salvos. Vai dar tudo certo. Os Dark Angels chegaram e a força de reação do Nemel veio para enfrentar os filhos de Horus. Só que agora não eram só um ou dois filhos de Horus. Eles estavam com uma vantagem de mais que 2-1. E os filhos de Horus deram um pau na força de reação do Nemel, que dos 23 que eles eram, apenas 8 sobreviveram, e dos filhos de Horus tiveram menos que, acho que se eu não me engano, era menos que 2 dúzias, se eu não me engano, uns 12 ou 13 que caíram mortos no chão, e eles acabaram com a força de reação do Nemel, porque eles tinham muita vantagem numérica, e mesmo que um Dark Angel matasse um filho de Horus, o segundo matava ele, então não tinha como, e o Nemel estava completamente ferrado, junto com os dragões do governador, também estavam completamente ferrados. Porém, no momento ali de desespero, não se preocupe, o Lionel Johnson veio, cortou um filho de Horus no meio, e aí os filhos de Horus, vendo que ali tinha um primarca, optaram por se retirar. A ordem deles era poupar as forças deles ao máximo, então vendo um primarca, eles acabaram se retirando. Os Rhinos soltaram ali, o Rhino que sobreviveu soltou uma cortina de fumaça, e eles foram se retirando da batalha, atirando de volta pro Lion não perseguir eles. Enquanto outros ataques aconteciam em outros momentos, o Lion não podia estar em todo lugar, a toda hora, mas ele havia ganhado espaço, e a linha segurou por agora, mas depois de todos esses ataques super pesados, eles estavam perigosamente ficando sem armas de alto calibre, os canhões estavam sendo destruídos, as defesas automáticas tinham sido todas destruídas, e eles iriam precisar se retirar para dentro da forja. Mas não se preocupe, porque o plano insano de botar um maldito Dreadnought, né, o link cerebral dele, dentro da arma gigante, funcionou. Foi difícil. O Dreadnought não conseguiu operar toda a máquina, mas ele conseguiu operar a arma principal, e é só isso que a gente pede dele, não pedimos mais nada, meu amigo. E mirando a arma principal no porto espacial, o Lion falou para ele: atira lá, e aí ele atirou em direção ao porto espacial e transformou o porto espacial na cratera espacial. Sabe aquela arma da nave do Lion que destruiu ali a forja do mecânico? A mesma coisa, mesmo tipo de calibre de arma, e isso devastou o porto espacial. E agora os traidores, né, perderam um monte de reforço que estava vindo para lá, os suprimentos, a munição e tudo mais que eles estavam descendo. Então foi optado por simplesmente se retirar e cortar os gastos. Não valia a pena, essa luta estava perdida, as forjas aqui do planeta estavam todas destruídas, o Lion destruiu as principais, não ia ser vantagem lutar aqui, e os traidores estão com recursos contados, então eles optaram por sair do sistema, até porque no momento que eles estavam saindo do sistema, uma força aliada apareceu, então outra luta não ia dar certo para eles, e as forças leais ao Horus simplesmente se retiraram, enquanto forças de uma legião aliada chegaram para ajudar os Dark Angels. O Lion conseguiu, utilizando sua astúcia, muita coragem e um pouquinho de sorte também, sobreviver ao ataque. E agora, o final do livro é uma das partes mais interessantes da heresia do Horus inteira, porque tem dois primarcas conversando. Um irmão dele veio aqui pessoalmente para parabenizar ele pela vitória e conversar com ele. E o Lion fala com ele, fala algumas verdades, e esse irmão também fala algumas verdades. Nessa conversa, dá para perceber que o Lion tem um rancor do Horus, porque o Lion queria ele ser o War Master, e ele foi descoberto muito tarde na Grande Cruzada, e ele pensa que se ele tivesse sido descoberto primeiro, ele teria sido escolhido como War Master, e esse irmão dele fala isso pra ele: cara,
tu deveria ter sido o Armaster, tu é o cara, tu é muito foda, Lion. E o Lion fala, eu sou foda mesmo, eu sei, eu sou bom. E aí o cara fala, escuta, Lion, agora que o Horus traiu o Imperador vai escolher um novo Armaster, vamos fazer um acordo, eu vou te apoiar como War Master e em troca deixa que eu segure a situação por aqui e eu resolvo o pepino desses tanques super pesados aí, volta pra tua legião, reforça os teus soldados e depois a gente vai agir junto, brothers, mais que brothers, irmãos. Aí eles se cumprimentam ali, o Lion cumprimentando seu irmão completamente fiel, honrado e leal ao Imperador. O Perturabo dos Guerreiros de Ferro. Peraí, o quê? Sim, o Lion confiou totalmente no Perturabo. E aí ele pegou os seus soldados aqui que estavam feridos e foi voltar para sua legião e descansar, enquanto os Iron Warriors vão pegar essas máquinas super pesadas que estavam sendo transformadas em motores demoníacos e vão dar um jeitinho nelas. Pode ficar tranquilo, elas vão ser botadas em bom uso, sem atirar uma bala, sem morrer ninguém, né? Que já não morreu até agora. O Perturado conseguiu o objetivo da missão, enganando o trouxa do Lion. O Lion mais uma vez acreditou na pessoa errada. Ele acreditou no mecânico, se fudeu. Ele acreditou no Luther, se fudeu. Ele acreditou no Perturado. Adivinha só, tomou no rabo do leão. Mas, meus amigos, o livro termina assim. O Lion ganha, porém perde, porque ele é burro e ele não sabe, entender as pessoas. E ele acreditava que os Iron Warriors eram leais ao Imperador e não tinham se juntado com o Horus, porque nesse momento ninguém sabia, a não ser as 4 legiões originais de Estevan III, quem eram os traidores. E o Lion simplesmente confiou e deixou passar. Ah, Lion, você se deu mal. Vejo vocês na próxima e que o Imperador nos proteja, porque se depender desses Primarca, nós estamos ferrados.